Nós vamos pegando os pequenos bloquinhos ali, vamos construindo conhecimento junto a esse aluno e essas habilidades elas vêm com o tempo. Olá, novamente aqui com o tema do dia e hoje o nosso convidado, o professor Odeone Paulo dos Santos. Professor Odeone é graduado em enfermagem, mestre na medicina tropical, doutorando em andamento e professor na Faculdade Fazan. Também ocupa o cargo de coordenador de estágios. Professor Odeone, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido hoje aqui conosco. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade, de estar aqui com vocês nesse dia e agradeço pelo convite, Que isso, professor. Então, professor Odeone, nós sabemos que as diretrizes curriculares do curso de graduação em enfermagem preconiza que os nossos alunos caminhem concomitante com a prática e a teoria. E nada mais justo do que firmarmos convênios para ter esses alunos inseridos dentro dos serviços hospitalares, públicos e privados. Nesse sentido, você pode nos dizer como é que acontece, quais são, os aspectos positivos para a inserção desses estudantes nesta prática? Então, o primeiro aspecto positivo que a gente pode enfatizar é que há a possibilidade desse aluno, na inserção desse campo de prática, desenvolver algumas habilidades que a gente chama de aspectos básicos do cuidar, Então, esses alunos eles têm a possibilidade de desenvolver a comunicação, o trabalho em equipe, eles estão inseridos em um campo que a gente diz que não é tão controlado, uma vez que existem situações reais e que esse aluno ele vai vivenciar em algum momento do seu processo de formação e também do seu processo profissional. Então, a inserção desses alunos nesses campos de prática possibilita aumentar a sua visão e também o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo acerca do cuidado dos pacientes. Obviamente que existem níveis diferentes de complexidade desse cuidado, mas a gente sempre tenta ali fazer essa inserção mais breve possível para aumentar a experiência desses alunos. Fala-se muito em habilidades, competências, mas quais são as habilidades? Você pode apresentar, fazer uma colocação sobre quais são essas habilidades desenvolvidas nas aulas práticas de laboratório? Sim, claro. Uma das primeiras habilidades que esses alunos eles desenvolvem é quanto aos cuidados básicos, Então, inicialmente, esses alunos eles são inseridos em prática em laboratório, onde nós temos a possibilidade de realização de simulações realísticas, com a montagem de alguns campos ali, de algumas situações, problemas, onde esse indivíduo, onde esse aluno, ele vai poder, por exemplo, desenvolver a habilidade com técnicas de enfermagem, então, avaliação de sinais vitais, banho, a comunicação de equipe, a realização de anotações em enfermagem, e à medida que esse aluno vai caminhando no curso, há um aumento da complexidade dessas habilidades, que é a realização da aplicação da semiologia e da semiotécnica, Então, esse aluno aprende a realizar o exame físico, a fazer uma avaliação global desse indivíduo, a montar um plano de cuidados para esse indivíduo que atenda às suas necessidades, Lembrando que a enfermagem ela leva em consideração o indivíduo como um todo, Então é importante que haja a formação de um pensamento holístico e global ao longo dessas aulas práticas. Então, nós falamos aqui agora para desenvolvermos essas habilidades nas práticas laboratoriais. Sim. Mas e aí, como é que acontece, então, essa inserção do estudante no ambiente de prática? Porque, pelo que você coloca, são bem distintas, Sim. ou não? Sim, são distintas. Então, nós temos práticas em laboratório, onde esse aluno ele inicia o curso e já tem a possibilidade de viver algumas experiências em laboratório, e a partir do quarto período do curso, esse aluno ele já acumulou bagagem suficiente para que ele seja inserido em um campo real.
né? Então, a partir das pactuações das instituições com as instituições de saúde, na instituição de ensino e saúde, esse aluno ele é levado para o campo de prática, então, em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, hospitais gerais, né? Onde esse aluno, de fato, vai começar a fazer um atendimento com os pacientes reais. Né, em laboratório, a utilização dos manequins, né, às vezes a gente utiliza também exemplos reais, mas de fato com as habilidades com indivíduos, né, com seres humanos, são realizadas nesses campos assistenciais. Né, então existe essa diferença. Professor, uma curiosidade assim, né, aqui. Você acredita que esse aluno, ao inserir dentro das unidades hospitalares nessa prática, né, você acredita que isso contribua veementemente para esse ensino e aprendizado desse aluno, mesmo sendo, como diz as DCNs, já no final do curso? Sem sombra de dúvidas, né? Porque durante o processo formativo, esse aluno ele acaba acumulando uma série de conhecimentos teóricos, né, e que muitas vezes esses conhecimentos eles ficam abstratos. Então, por exemplo, existe uma resolução do COFEN, que é a resolução 358 de 2009, que fala que há necessidade de realizar um atendimento sistematizado aos pacientes durante a assistência de enfermagem. Durante as aulas teóricas, esse conteúdo ele acaba ficando fragmentado, né? E efetivamente esse aluno ele vai ter a possibilidade de ver a aplicação dessa sistematização, que basicamente é tudo que ele aprende durante a graduação, lá na prática profissional, né? Então ele vai ver de fato qual que é a atuação do enfermeiro, qual que é o papel da enfermagem e como aplicar um cuidado sistematizado e um cuidado que é centrado nas necessidades desse indivíduo, desse paciente, né? Então acaba quebrando muitos paradigmas que são construídos durante o processo formativo. Então, sem sombra de dúvidas, há uma contribuição ímpar, né, a inserção desses alunos nesses campos de prática. Então, te ouvindo, eu posso dizer que prática e teoria caminham paralelamente. Com certeza. Sem sombra de dúvida, nós podemos afirmar isso. Sim, não existe teoria sem a prática e a prática sem a teoria, né? Então é necessário que haja um embasamento teórico para que esse indivíduo, então, ele chegue, né, minimamente com alguma bagagem na sua prática profissional para que o cuidado de fato seja efetivo. Professor Odeone, na sua experiência, quanto de horas práticas é preconizado ou não tem? Né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas têm uma certa confusão entre prática, estágio supervisionado, horas curriculares, né? Assim, dentro dessa matriz curricular do curso de graduação em enfermagem. O que você pode nos dizer? Então, existe uma diferença de carga horária entre prática e estágio, né? As instituições de saúde, as instituições de ensino, cada instituição ela vai adotar uma quantidade X de horas de aulas práticas. Mas para o estágio curricular obrigatório, que é aquele estágio que o aluno realiza no 9º e no 10º período, existem normativas, né, que falam que deve ter uma equivalência de 20% da carga horária total do curso. Né? Então é bastante variável essa carga horária de teoria, de aulas práticas, para a carga horária de estágio curricular obrigatório. Em relação à carga horária que é contemplada de práticas, como ela é bastante variável de uma instituição para outra, essa carga horária ela é mais que suficiente para o desenvolvimento dessas habilidades. Uma vez que esses alunos eles são inseridos nesses campos desde o início da graduação, né? Então basicamente desde os primeiros períodos da sua formação ele já começa a ter contato com esses ambientes, né? Para que quando ele chegue de fato ao estágio curricular, que é 9º e 10º período, ele já tenha uma experiência mínima para poder manejar ali o serviço, né? Uma vez que ele não vai executar somente o serviço assistencial, mas também o serviço gerencial que é requerido na formação desse indivíduo. Então, professor Odeone, eu agora, se você pudesse brevemente sinalizar aqui para nós uma situação que eu acredito que é importante, né, comentar, é sobre avaliação. Nós sabemos que uma vez sendo avaliados, nós sempre saímos da zona de conforto. Falou que é uma avaliação, sempre nos incomoda, né, nos deixa um pouco mais apreensivos. Mas como que você avalia esse processo
para esse desenvolvimento dessas habilidades no contexto dessas atividades? Certo. O processo avaliativo, ele é contínuo, né? Então, nós não utilizamos uma avaliação pontual, uma vez que o desenvolvimento de habilidades, elas não acontecem do dia para a noite, né? Então, a gente sabe que nós vamos pegando os pequenos bloquinhos ali, vamos construindo conhecimento junto a esse aluno, e essas habilidades, elas vêm com o tempo. Mas nós utilizamos algumas fichas de avaliação de competências mínimas que esses alunos precisam ter, né? Então, por exemplo, se ele consegue executar a técnica, se ele tem um conhecimento técnico-científico para embasar o que ele está realizando, como é realizada a comunicação entre o enfermeiro e o paciente, porque não é somente ali executar a sua ação, né? Então, nós estamos lidando com uma vida, nós estamos lidando com pessoas, e há a necessidade dessa troca, né? Então, nós nos embasamos em alguns critérios, né, para que seja possível essa avaliação. Mas é uma avaliação contínua, né? Então não é uma avaliação pronta e acabada. A gente falou, nossa, esse aluno hoje ele está pronto. Não, né? É algo que nós vamos construindo diariamente. Professora Doni, eu quero te agradecer imensamente por você ter reservado, né, uns minutinhos do seu tempo. Nós sabemos que nós estamos já caminhando para o final do semestre, né, todos nós muito assoberbados, então eu quero te agradecer, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui para o tema do dia. Igualmente, agradeço a oportunidade e eu sigo à disposição, caso necessário, para mais alguma coisa. Ok, obrigada. Então curta, compartilhe e até a próxima.